cadeirante, nasceu com uma série de problemas, resolveu adotar e foi para mãe de plantão. Um casal de adolescentes foi para Belo Horizonte estudar e a menina engravidou. No dia que a criança nasceu, eles foram lá entregar a criança e o juiz, então, encaminhou para minha sobrinha como mãe de plantão. Ela estava feliz da vida, achando que a Ângela finalmente era a criança que estava esperando. Mas ela sabia que era mãe de plantão. E os avós desses adolescentes ficaram sabendo e vieram a Belo Horizonte procurar o juiz dizendo: nós queremos criar a nossa netinha. E ela, na condição de mãe de plantão, entregou, embora muito triste. Talvez esse projeto não tenha ido adiante em razão esse laço de afetividade que cria nessa situação. Mas essas crianças não eram institucionalizadas, elas eram já encaminhadas. Enfim, nós não estamos falando de coisa simples. Quando envolve sentimentos humanos, é complicado. Mas entregarem a criança em adoção também é um ato de amor. O doutor Sérgio pediu para falar sobre esse tema também, mas eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse tema, principalmente numa época em que a gente fala, doutor Malheiros, na Comissão da Verdade, a verdade é tão importante. Esse é um tema, e você sugeriu para uma produção acadêmica alguns temas, seguramente esse tema é um tema relevantíssimo nessa questão da adoção. Tendo em vista, inclusive, correntes muito fortes de psicanalistas que acham que a questão da verdade é fundamental no relacionamento da criança com aqueles que as acolhem. E há tentativas internacionais, experiências relevantes, mas indiscutivelmente tem um longo caminho aí que nós temos que percorrer para ver essa questão desse tipo de acordo, desse tipo de sigilo, quer dizer, os danos e eventual... Trabalha-se isso muito na questão da construção da identidade hoje, não é? Esse tema é um tema extremamente relevante. Eu acho que esse tema não deverá, eu acredito que no relatório final desse nosso encontro, ter ser ressaltado. Assim como o doutor Malheiros, vamos ressaltar também a questão do protocolo. Vamos dizer, eu acredito que o melhor nome vamos dizer assim, para essas diretrizes, ou essa orientação, etc., tanto para os magistrados, enfim, para todos os atores envolvidos, inclusive os técnicos, nessas questões, seja um protocolo. Efetivamente, nós precisamos caminhar para uma racionalidade que resolva essa pendência que nós temos tão forte em razão dos números daquelas pessoas que querem adotar e o número daqueles que são adotáveis, ou até o número daqueles que são num conceito aí inadotáveis também. Sérgio. Com relação ao sigilo, nós temos enfrentado alguns problemas aqui na vara da infância e muitas das vezes a mãe manifesta a sua convicção pela não divulgação daquela entrega em razão, algumas vezes, de adultério, algumas vezes em razão do estupro, ou muitas das vezes em razão da própria preservação da sua intimidade. E nós estamos com um caso muito claro. A mãe não tem nenhuma complicação em entregar. Voluntariamente ela chegou, entregou, não quer discutir nem a destituição que foi proposta pelo Ministério Público. Mas ela está intuída em se voltar contra o oficial de justiça. Por quê? Quando ela fez a entrega da criança, ela pediu: olha, eu não quero que se divulgue, porque no meu meio social há muita discriminação, as mães são discriminadas. E o oficial de justiça, quando foi citá-la na destituição, ela mora na terceira casa do fundo, bateu na primeira porta: cadê a dona fulana? Ah, não está aí. O que você quer com ela? Aí ele foi para a segunda, e aí ela depois foi citada. Só que ela não pode mais ficar naquela comunidade. Ela tem que sair dali agora, porque ela recebeu toda a pecha que uma mãe que faz a entrega pode receber, de A a Z. Então, quando nós falamos no sigilo,
nós temos que também respeitar esse ato da mãe que entrega, essa intimidade dela a entregar. Não podemos dizer que a criança ficará privada da sua linhagem, porque os dados são coletados. Ela é ouvida pelos técnicos, tem as informações necessárias que, se porventura essa criança um dia quiser conhecer a sua ascendência, que é o direito da sua personalidade, ela pode fazê-lo. Então, eu acredito que o sigilo deve ser respeitado quando da entrega, para nós não trabalharmos ou não também vitimizarmos essa mãe que faz a entrega. Por quê? Quando partimos na ideia de que não vamos respeitar sigilo da entrega, vamos ter, ao invés da entrega, o abandono. Bom, eu tenho um contraponto a fazer nessa questão. E aí, meu contraponto diz respeito justamente ao interesse superior da criança e ao direito dessa criança de ser mantida, sempre que possível, no seio da sua família natural. Então, isso é determinação legal, e não à toa só legal, né? É fruto de discussões internacionais, né? Assim, todo o direito da criança, a construção do direito da criança tem essa peculiaridade, né? De ter sido um direito construído com muito diálogo, com muita participação intersetorial. E quando se chega a esse princípio, né, do interesse da criança em ser mantido sempre que possível na sua família natural, eu penso que a gente tem que ter um sistema de justiça e um sistema público de serviços que possibilite isso. Então, em primeiro lugar, essa mulher grávida, ela precisa receber um atendimento que lhe possibilite, né, avaliar de fato essa questão. Porque muitas vezes elas estão premidas numa decisão que não é uma decisão sopesada, consciente, responsável, né? É uma decisão premida por uma série de falsas questões, né? Que, se bem colocadas, com uma boa intervenção técnica, muitas vezes essas mulheres elas podem, número 1, ter uma decisão responsável pela entrega da criança, número 2, desistir dessa entrega e resolver manter essa criança no seio de sua família. Então, eu acho que, no Brasil, diante da ausência que nós temos de políticas públicas, de fortalecimento dessas mulheres, de atendimento dessas mulheres, o parto anônimo ainda é uma questão que nós não temos estrutura para lidar, no meu ponto de vista, sob pena de se estar violando o direito dessa criança de ter essa manutenção, sempre que possível, no seio de sua família. Isso eu acho que não há, nesse momento, a maturidade do país para se avançar para essa questão. E, número 2, eu acho que o sigilo dessa mãe, dessa entrega, tem que ser excepcional, ele não pode ser regra, né? Porque, justamente por esses mesmos princípios que eu estou levantando, do interesse dessa criança de ser mantida sempre que possível no seio da sua família, né? Então, assim, esse sigilo ele precisa também está sendo sopesado com o interesse dessa criança, ou seja, o sigilo, às vezes, é do interesse da criança. Às vezes é do interesse da criança, e a gente tem alguns casos disso, né? Quando eu tive um caso, por exemplo, em que a mulher ela estava com uma gravidez fruto de uma violência sexual no final de uma relação conjugal. Quer dizer, ela já tinha terminado a relação conjugal e esse ex-marido continuava violentando ela, assediando-a, violentando-a. A família dela queria que ela voltasse com esse marido e ela, na verdade, estava lutando contra todo o contexto, contra toda a família para se livrar dessa relação. Ela foi violentada sexualmente e ficou grávida nessa circunstância. Quer dizer, quando se vai analisar um caso como esse, não se pode ter também só a palavra dessa mulher. E nós conversamos com ela queria o sigilo. Eu digo, tá bom, mas então vamos lá. Como é que eu posso analisar essa tua fala? Que dados, que outros elementos? E ela indicou pessoas com quem se poderia estender esse estudo. Ela indicou, né? Olha, você pode verificar com fulano, verificar com ciclano, verificar aqui, verificar ali. Quer dizer, a gente não pode simplesmente abrir mão do interesse da criança em ser mantida na sua família porque a mãe não quer, né? Então, eu acho que o sistema de justiça não pode
ceder a esse interesse do sigilo só porque a mãe quer o sigilo. Acho que tem que ter o interesse realmente superior da criança para tanto. Nós vamos encerrar aqui as perguntas, mas tem uma última questão que foi levantada pela coordenação e também por alguns participantes aqui do nosso encontro, que é uma questão ligada à responsabilidade. De quem é a responsabilidade quando não se respeita o direito à convivência familiar? Isso foi formulado sintetizado aqui por um participante. E a coordenação do evento diz: a quem cabe a responsabilidade civil e administrativa pela afronta ao direito à convivência familiar e comunitária, pela falha na reintegração familiar e não cadastramento para adoção das crianças que cresceram e completaram 18 anos nas entidades de acolhimento. Então, essa é a questão de fundo, que passa indiscutivelmente também pelos papéis aqui, que eu gostaria de uma última manifestação de cada um dos participantes dessa mesa, fizessem considerações sobre esse papel, qual o papel do juiz, o papel do advogado, o papel do defensor público e, finalmente, o papel do Ministério Público. O papel do magistrado, em especial, aí pelo seu trabalho nesse processo. Muito bem. Mas antes dessa etapa final, eu gostaria de informar que todas essas questões serão encaminhadas, as não respondidas serão encaminhadas para a coordenação, que tratará de ter um contato via eletrônica, usando a tecnologia, entendeu? Para responder, se por acaso essas questões, porque nós temos várias questões aqui que não foram respondidas, que eu não convoquei aqui as pessoas que as formularam, mas que elas são repetitivas ou o mesmo tema, etc. Se alguma questão relevante passou desapercebido, a responsabilidade é única e exclusivamente minha, certo? Eu que não fui suficientemente atento para responder. Mas é esse o encaminhamento que nós vamos dar. Mas antes disso, eu passo a palavra para a professora Tânia, que quer fazer uma breve consideração sobre prova. Bom, apenas completando esse tema que acabou de ser falado, a questão do parto anônimo, ela tem razão. Para montar um parto anônimo no país, é preciso que se monte uma estrutura. Na França, para que haja parto anônimo, a mãe que vai dar à luz, ela já fica num hospital especial desde o início do 8º mês, sob controle, se manifestando sobre a sua iniciativa, etc. e tal. Então, você tem razão. Agora, nós temos um instrumento em vigor. Nada impede que a mãe que se manifeste perante um juiz que quer entregar em adoção a uma figura de produção antecipada de prova. Então, o juiz pode fazer uma audiência com a presença do Ministério Público, uma produção antecipada de prova, que vai permitir até a equipe técnica estar trabalhando com essa mãe para ver se efetivamente é essa a intenção dela, de entregar ou de procurar a família extensa, mas já existe legalmente ou processualmente um compromisso. E não aquela situação que, pelo menos no estado do Rio é comum, deixa nascer, registra e volta. E isso realmente compromete muito essa decisão. Então, essa produção antecipada de prova, que é um instituto processual em vigor, vai permitir dar a essa mãe e a esse sistema de justiça, ao Ministério Público, à Defensoria e mesmo aos técnicos, a oportunidade de estar trabalhando essa decisão, que ela seja uma decisão lúcida. Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade desse debate. Eu acho que participar de um evento desse é da maior importância, principalmente numa iniciativa de grupos de apoio à adoção. Hoje, quando no Estado do Rio é obrigado, necessariamente, antes de se apresentar o formulário, a participar de 3 encontros, pelo menos, do grupo de apoio, é obrigatório, seja aqueles do sistema de justiça ou aqueles habilitados,
eu considero da maior importância, porque as pessoas vão ver se elas realmente pretendem adotar, se isso não é um fruto de uma frustração porque não tiveram filhos biológicos, porque as devoluções estão aí. E não é devolução só porque as crianças são grandes, não. Mesmo de recém-nascido, outro dia uma devolução, porque está chorando muito à noite, eu trabalho de dia, eu não tenho condições de continuar dessa forma. Então, não houve uma preparação. De modo que isso aqui é apenas o começo de uma experiência que eu acho que deve estar... Eu sei que os encontros se dão anualmente, mas vocês que são da academia, que estão na universidade, procurem entrar em contato via internet, ou criando grupos de debates, de pesquisa, para estar trabalhando isso aí. A universidade tem um papel importantíssimo nessa mudança de cultura. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu também quero agradecer, né, o tanto que eu aprendi nesta manhã, né, com gente tão abalizada, com gente tão voltada, não só teoricamente também, mas gente que vive ao vivo e a cores, né, a toda a situação das crianças e dos adolescentes, né? E quem pode ser responsabilizado por uma criança que permanece por tempo indeterminado, né? É esta a questão? Eu sou daqueles que realmente responsabiliza o poder público por muitas coisas. Agora, uma criança que permanece numa instituição por tempo indeterminado, né, eu acho que cada um de nós, como membros dessa grande sociedade, nós somos responsáveis pela permanência desta criança nessa instituição até os 18 anos de idade, né? E isso deixa cada marca que a gente sabe, são marcas muito profundas. Quando eu trabalhava nas ruas de São Paulo, eu cheguei a hospedar um rapaz, morador de rua, que tinha, nos velhos tempos, nos anos 70, saído. Ninguém quis adotá-lo e ele foi ficando, e acabou indo para as ruas, né? E hoje ele é um escrevente do Poder Judiciário de São Paulo, está se formando em Direito, casado, pai de 2 filhos, e a gente nota sempre o traço de tristeza. Eu acho que a gente pode responsabilizar o poder público, o Estado, o próprio Judiciário por muita coisa. Agora, o menino, a menina que permanecem por tempo indeterminado, por muitos anos, num local de abrigamento, de acolhimento, eu acho que cada um de nós, né, pode, de certa forma, ser responsabilizado. Muito obrigado. Todos nós somos responsáveis. Se nós deixamos de fazer, se nós deixamos de falar num processo, se nós deixamos de levar as súplicas daquelas crianças para quem pode, por exemplo, determinar sua liberação, somos culpados, temos responsabilidade. Porque é muito fácil hoje nós pegarmos o estatuto e verificarmos quem tem que fiscalizar as entidades. A juiz, promotor e conselheiro tutelar, e conselhos tutelares. Vamos buscar o conselho, não tem estrutura. Promotor tem 4. Juiz, 1. E nós deixamos a sociedade esquecida. Nós, enquanto sociedades, transferimos esta responsabilidade para essas pessoas. Mas nós temos que fazer situações proativas. E eu acho que o ENAPA apontou para isso. O doutor Nicolau disse muito bem, o que nós vamos fazer